3. Eclesiastes 3. Estou sentado aqui anunciando as músicas e ouvindo as palavras. E eu estou buscando aqui um texto. Me veio à mente essa palavra de Eclesiastes capítulo 3, só essa primeira frase do versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de rasgar, tempo de coser. Somente isso aí. Eclesiastes 3:7. Tempo de rasgar e tempo de coser. Amém. Geralmente eu tenho falado que eu estudo muito, a gente dá aula no seminário, eu nunca tenho um esboço preparado. Já fiz muito isso, não tenho nada contra quem faz, eu até incentivo os alunos a fazer esboço. Eu estava sentado aqui, estava ouvindo os irmãos falando, se manifestando, e eu lembrei disso aqui: tempo de rasgar e tempo de coser. Que é isso, irmão? Quando Deus cria o primeiro casal, você pega lá e ele cria a espécie humana macho e a espécie humana fêmea. No hebraico é o ish. O homem, a espécie humana macho é o ish. A espécie humana fêmea é o ishan. A medicina já procurou aí, durante 20 anos, um outro gênero de uma nova, não sei se eu posso chamar de nova sexualidade, que está aí no mercado. Mas a medicina durante 20 anos não conseguiu achar o gênero homossexual. E a Bíblia só mostra que existe a espécie humana macho, que é o Ishi, e a espécie humana fêmea, que é o Ishan. Os gregos exaltavam Malacos. Quem era o Malacos, irmão? Malacos era um homem afeminado. Malacos era um homem travestido de mulher. Os gregos exaltavam muito essa modalidade de ser. No culto à deusa Diana, segundo a história, eles se depilavam, os malacos, eles colocavam brincos, eles se travestiam de mulheres, e segundo a história, os malacos, eles até se castravam para servir de prostitutas cultuais no templo a Diana. E os gregos também exaltavam uma outra modalidade, se eu posso chamar de modalidade sexual, que era o acervocoité. Era aquele cidadão que saía com o homossexual. Então o homossexual era o Malacos, o acervocoité era aquele que saía com o homossexual. Logo, ambos eram homossexuais. Por que eu estou falando isso? Porque o modelo de família bíblico é homem e mulher. Não tem outra conotação. Não tem, nós estamos sofrendo por isso, irmã. Estamos sofrendo por isso. Porque essa ideologia tem entrado na sociedade e o projeto 122 vai chegar o momento que ele vai ser aprovado no Congresso. E eu não sei como vamos fazer, porque eu ainda acredito que nesse século nós vamos ter alguns pastores presos, alguns líderes presos. Acredito nisso. Porque Deus criou a família. E Satanás veio, irmã, e bateu na família. E aí Deus criou um Estado. Criou um Estado para cuidar da família.
Mas só que o Estado também falhou. Exemplo nós temos aí, né? Não funciona segurança. E eu posso falar isso, que eu conheço o sistema. Não funciona. Não funciona a saúde. Também não funciona. E também não funciona a educação. Também não funciona. Mas Deus criou o Estado para cuidar da família. Pois em uma família Satanás bateu o primeiro casal. Deus criou o Estado também, Satanás. E aí? E aí Deus criou a igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas nós seres humanos, irmão, nós temos três inimigos. O primeiro inimigo é o mundo. Então, quando você pega a Bíblia para ler, você encontra várias palavras lá: mundo, terra, tempo. Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus deu os céus e a terra, aparece a palavra G. No princípio Deus deu os céus e o G. Quando você pega Eclesiastes 3, tempo de plantar, tempo de colher, aparece a palavra Aion, que é duração de vida. Quando você pega Lucas capítulo 2, versículo 1, aparece a palavra: então César Augusto convocou todo então mundo habitado. Aparece a palavra Oncomene, que é mundo habitado. Quando você pega 1 João 2,16, aparece o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho da vida. Aparece a palavra cosmos. Cosmos, que é o mundo que nós lutamos contra ele. Que são as ideologias que vem contra os preceitos da palavra de Deus. Então a igreja, como coluna e firmeza da verdade, a igreja ela se levantou para lutar contra essas ideologias que o mundo traz para nós. Vejam só, e eu falo que nós vivemos, irmãos, na época das opções. Quando eu era garoto, por ir de igreja, só tinha duas igrejas. Era o protestante e o católico apostólico romano. Quando nós chegávamos na escola para fazer a nossa ficha, tinha que colocar na ficha lá protestante ou católico apostólico romano. E nós sofríamos, irmão, porque nós colocávamos lá protestante. Isso foi agora, em 1975. Então, nesse culto de opções, hoje nós temos várias igrejas. Para quem quiser. Nós temos igreja de Elvis Presley, igreja presleyana de Elvis Presley e Odivino. Nós temos a igreja de Maradona, igreja maradoniana, de Diego Armando Maradona, Odivino. E agora os venezuelanos criaram a igreja de Hugo Chávez. E eles adoram Hugo Chávez. São opções do mundo moderno. Na minha época, quem usava brinco, irmão, era só as mulheres. Hoje a gente sai no meio da rua, existem vários homens que usam brinco. Aí, falando sobre opções de igreja, no centro de Vitória tem uma igreja de Luiz Alarte, os adoradores do diabo. São opções do mundo moderno. O púlpito dessa igreja é o caixão. E como eu sou estudioso e pesquisador da área, eu já fui lá olhar. Eu vou lá olhar, eu preciso ver. Eu preciso estudar essas coisas. Mas nós vemos na época de opções. Antigamente, quem usava tatuagem era só marinheiro e presidiário. Hoje, você vê uma gama de pessoas de uma geração que exibem suas tatuagens. E algumas tatuagens são iniciação a Satanás. Por exemplo, Pocahontas, espírito invocado do abismo, é aquele índio que eles colocam aquela índia. E outras mais, de uma seita satânica chamada Yokamura, onde adoram Satanás. Antigamente, irmão, nós só cantávamos nas igrejas hino da harpa cristã. Ó, com cego andei, perdido vaguei, longe do meu Salvador. Há um canto novo em meu ser, é a voz do meu Jesus. Hoje há uma série de hinos que nós cantamos na igreja. Alguns são bonitos, outros
opções do mundo moderno. Hoje nas igrejas se canta mantra para Jesus. Aliás, agora a novela das 6, ou das 7, deve ser das 6, que fala Joia Rara, fala sobre o hinduísmo. E ali alguns atores, eles ensinam o público a fazer mantras. O que são mantras, irmãos? Mantras são sons aparentemente sem significado, mas que no fundo adoram-se a Deus do hinduísmo e do espiritismo. E a novela está lá destruindo as famílias, pregando o hinduísmo, ensinando mantras. E eu vejo, já vejo alguns crentes no pátio das igrejas repetindo alguns mantras que aprendeu na novela. A novela era tão nociva, irmã, que eu paro para pensar, durante o período que passou a novela aí na Globo, Avenida Brasil, e eu via os crentes discutindo, irmão, quem matou Max? Irmão, a que ponto nós chegamos? E antigamente novela, mundo de opções, antigamente novela era coisa só das mulheres. As mulheres que não perdiam uma novela, mas agora há uma briga, irmão, os homens também não perdem a novela. Chegou o horário da novela, os homens não perdem. São opções do mundo moderno. Quando você olha essas coisas assim, eu falei que nós temos 3 inimigos no mundo. E isso que eu falei está inserido na questão mundo, que são ideologias que vão contra os preceitos da palavra de Deus, a eutanásia, o aborto e outras coisas mais estão sendo jogadas em nossa vida. E eu falei na escola de hoje pela manhã, falando para pais e mães, eu falei que nós chegamos a um ponto que nós temos que ter uma conversa franca e direta com os nossos filhos, que eu tenho 2, sobre pessoas que mexem com eles, irmã, que querem colocar a mão nas partes íntimas dele. Eu falo, não deixa não, me conta. E eu falo o nome do órgão, falo, se colocar a mão aí, você me fala. Se te chamar para algum lugar, você me fala. E isso, pastor, isso é tão total, que o meu filho, o Luca, ele tem 12 anos, o Luca tem tudo que uma criança pode ter dentro de casa hoje, computador, tem tudo lá. Mas ele saiu para ir lá na house, lá, comprar um aparelho lá no camarada. Um cidadão na porta da lan house falou, ei, vamos lá em casa. Vamos lá em casa, que eu te dou um computador, que eu te dou isso, dou aquilo, vamos para lá. E ele sentiu que eu converso muito com ele essa questão de pedofilia. E ele saiu correndo e mandou embora aquele camarada lá. Quando eu cheguei em casa, ele me contou. Eu falei, eu vou sair e pegar esse camarada. Eu falei, não, deixa esse negócio para lá. Mas mesmo assim, eu fiquei tentado a sair para encontrar com aquele cidadão. Por que eu fiquei tentado a sair? Porque nós temos um outro inimigo, que é a carne. Então isso aqui, no grego, o corpo é o soma. O corpo você tem que ir para o médico, você tem que fazer higiene pessoal. Quem pode fazer uma caminhada, academia, isso faz bem para o corpo. E acredite, pastor, já preguei de igreja que era proibido usar desodorante, porque usar desodorante era pecado. Eu já preguei em cada lugar que você não imagina. Mas porque falta ensinamento, né, irmã? Isso aqui é o soma, isso aqui é o corpo. Tem que cuidar dele. Mas dentro desse corpo tem um negócio chamado natureza, que é o sarx. Do grego é o sarx. É natureza pecaminosa. É aquele desejo, às vezes, você pegar no pescoço de alguém. Ah, irmão, estou na bênção, irmão. Eu sou meio enjoado com alguns crentes que eu estou no óleo, estou na bênção e tal. Mas na hora que vem a tentação, o cidadão não aguenta. E você suportar, irmão, um dado da natureza pecaminosa, eu sei que não é fácil. Um dia desse eu entrei dentro do ônibus, um camarada virou para mim, sentado, e virou para mim e falou assim, me dá o seu celular, eu quero fazer uma ligação com ele. Aí eu falei, você está falando comigo mesmo? Ele falou, eu quero o seu celular. E aí, eu saí de um lugar, sentei no outro. Ele veio atrás de mim, irmão, enfiou o dedo no meu peito e falou, eu quero o seu celular. Não pense vocês que eu orei por ele, não. A minha vontade não era fazer isso, a minha vontade era pegar aquele
sujeito e botar ele para fora do ônibus. Aí a natureza se levanta, mas a natureza aqui ela se levanta. Eu tenho isso, você tem isso. Todos nós temos isso. É o inimigo que nós temos. Você só consegue abafar isso aí através da oração, do jejum e da palavra. Não tem jeito. Tem um outro inimigo que chama-se Satanás, que é o grande maestro que está por trás disso tudo. Eu não estou falando lá da África, eu não estou falando lá do Haiti, de qualquer outro lugar, irmão, aqui em Vila Velha, Aribiri, eu moro lá. Aliás, Aribiri está no jornal, está falando todo dia. Mas era 2 horas da manhã, nós passávamos de carro, irmão, e eu vi um casal com um lençol branco, e debaixo daquele lençol tinha uma criança, 2 anos aproximadamente. Nós paramos o carro e eu falei: vocês querem ajuda? Porque eu achei, irmão, que ela estava levando a criança passando mal. Vocês querem ajuda? Aquele homem me ignorou. Aquele homem falou assim: se vira, não quero nada não, e chegou o palavrão. E eu vendo aquela situação, ele levando aquela criança, aquela mulher chorando. Eu falei: vocês querem ajuda? Nós insistindo com o carro, vocês querem ajuda? Ele falou: não quero não, e xingou. Eu resolvi parar. Pastor, isso não foi em Cariacica, isso não foi na Serra, isso não foi lá na Bahia, nós estávamos pregando, não foi no Rio de Janeiro. Isso foi aqui em Vila Velha, um casal levando uma criança para um ritual de magia negra, e aqui neles sangraram com o corte de faca que eles deram aqui. Aqui em Vila Velha. Eu falei: meu Deus, a que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? O que Satanás vai fazer mais para destruir as famílias? O que ele vai fazer mais? Olha só, Salomão, quando ele escreve as suas cartas, Salomão escreve: ele está novo, ele está belo, ele está formoso. Ele escreve o Cantar de Salomão. Ele escreve coisas que os crentes mais ortodoxos, os crentes mais caxias, né, não gostam do livro de Cantares. Salomão escreve: beije-me com os beijos de sua boca, porque melhor o seu beijo do que o vinho. E Salomão está apaixonado por uma africana chamada Sulamita. Ele escreve: a sua mão direita esteja debaixo da minha cabeça, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Salomão está novo, está bonito, está belo, está formoso. O tempo passa, e Salomão ele escreve Eclesiastes, Provérbios, escreve Provérbios. No capítulo 7 ele fala assim: eu estava na minha janela olhando, e vi uma mulher alvoroçada. Ela viu da sua janela um garoto no meio da rua, e aquela mulher desceu até aquela rua, beijou aquele garoto no rosto, e falou: vamos para minha casa. O meu marido viajou, levou um saco de dinheiro, só vai voltar no dia marcado. E a Bíblia diz que aquela mulher desce até aquela rua, beija o garoto no rosto, chama para sua casa. Eu já cobri minha cama com mirras, com tapete, com canela, com aloés. Vamos para minha casa, meu marido levou um saco de dinheiro, só vai voltar no dia marcado. Vamos para minha casa me saciar de amor. E a Bíblia diz que aquele garoto segue aquela mulher com um boi que vai para o matadouro. Por que isso, irmão? Porque Salomão já não está mais novo. Salomão não está mais belo, agora ele está na meia idade, ele está dando conselhos. Está dando conselhos. Ele escreve: o tempo passa, e o tempo passa para todos. Um dia desse eu fiz 49 anos, 13 de agosto, 49 anos. Hoje eu olho para o meu menino, tem 18 anos, o Tiago. O Tiago é um garoto que está começando a pregar, está começando novo. O meu Luca, que faz estudar sobre todos os funks que eles lançam na mídia. Por quê, irmão? Porque o meu filho mais novo, ele gosta de funk, irmão. E tem uma mente brilhante, ele aprende os funks assim no ar. Depois, e eu tenho que estudar sobre isso. Porque eu converso com ele, porque eu vivi na geração do proibido. A minha geração era a geração do proibido. Na minha época, não podia usar tênis.
Usar tênis era pecado. Na minha época não podia usar calça jeans. Usar calça jeans era pecado. Na minha época as mulheres não podiam colocar aquela xuxinha no cabelo. Aquilo era pecado. Não podia. Eu vivi essa época na Assembleia de Deus. Porque a minha geração era a geração do proibido. Hoje nós estamos vendo a geração do conhecimento. Hoje a gurizada aí pega o celular, irmão, destrói, mexe em tudo, pega o computador, sem fazer curso de eles mexe ali, mexe tudo. Olha só. E aí, quando o tempo passa e passa para todos, passou para Salomão. Salomão, quando ele está mais velho, irmão, ele chega diante do espelho, ele é uma figura cansada, uma figura mórbida. O cetro ele usa para governar, agora ele usa como uma bengala. E Salomão ele escreve Eclesiastes. E eu vou falar sobre o capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Ele fala justamente para casar, ele fala, é melhor ser dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Ele fala, se dormirem juntos, se atentarão. Se alguém se levantar contra um, o outro defende. O trabalho dos dois tem melhor resultado. Mas ele fala uma outra coisa que às vezes passa despercebido. Ele fala, um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E aí eu tento buscar o que é esse cordão de 3 dobras. O cordão de 3 dobras, a primeira coisa, é vida espiritual. Por que que muitos casais não se entendem? Por que que a cada dia aumenta o índice de divórcio? Por que que hoje no trabalho já se discute se tem amante ou se não tem amante? Porque a primeira dobra é sobre vida espiritual do casal. E só Deus, irmão, só Deus que faz essas coisas. Deus pega um camarada como eu, irmão, bruto, quando casei, ignorante, irmã. E eu falo para todo mundo, a minha maior dificuldade foi no meu primeiro ano de casamento. Pastor, você não gostava da sua mulher? Gostava, irmã, amava, amo até hoje. Só que eu não fui, ninguém me falou, irmão, sobre a dificuldade daquele primeiro ano de casamento. Irmã, você vai rir mais ainda. Irmão, sabe que a dificuldade maior? Quando eu procurar na minha carteira, não tinha o dinheiro que eu deixei lá. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ninguém me falou isso, irmão. Eu achava que isso nunca ia acontecer. Mas você não gostava dela, irmão? Claro, irmão. Acordar com a mesma pessoa todos os dias. Quer ver outra coisa para mim? Foi difícil, irmão. Dar satisfação. Onde você vai? Isso para mim é a maior dificuldade que existia na face da terra, porque é acostumado a dar satisfação a ninguém. Você vai aonde? Vou ali. Não, mas ali aonde? Aí vem o problema. E aí vem o problema. Sabe qual foi a dificuldade minha? Quando nasceu o Tiago. Irmã, aquela mulher era 100% tomando conta do Tiago, pequenininho. De madrugada, irmão, eu estava aquela mulher lá dando uma mão ao Tiago. Ela às vezes dormia em cima dele. E eu, irmã, uma seca tremenda. E aquela mulher nem ligava para mim. Irmã, que dificuldade. Eu, quando eu vejo esse trabalho assim, eu fico feliz, porque você deve fazer para falar sobre tudo isso. Porque quem tem que estar namorando aí é beijinho, 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 beijinho. Mas tem uma hora, irmã, e o beijinho, só o beijinho resolve. Tem hora que só o beijinho resolve. Então a primeira dobra é vida espiritual. A segunda dobra é mente, vontade e emoções, é respeito mútuo. Ah, irmão, o cara quando está apaixonado, o cara faz doideira. O cara quando está apaixonado, ele faz doideira. O cara vai a pé daqui e vira sul. O cara vai namorar. Mas, eu já fiz.
Andava a pé de madrugada quando de alegria ali. Mamãe, cuidado. Eu falei, cuidado nada. Eu queria beijar na boca, eu ia para lá, até de madrugada. Apaixonado. Só que o tempo vai passando e alguns casais perdem o respeito um com o outro. E geralmente o homem é retirado, né? O homem é retirado, é bicho retirado. O homem tem mania de falar para a mulher assim, tá gorda, mas ele esquece porque ele fica barrigudo e careca. Eu não aguento isso. Não aguento, irmão. Não, os caras são folgados mesmo. Porque acaba o respeito em muitos casais, porque a primeira dobra é vida espiritual. A segunda dobra é mente, vontade, emoções, é respeito mútuo. Desculpa o que eu vou falar aqui, irmão. Eu já tratei de casais, irmã, que o cidadão, não estou falando aqui de pessoas que não creem, que não conhecem a palavra de Deus, não. Eu estou falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus, que o cidadão não respeitava os períodos menstruais da mulher dele. E quando ele procurava lá, não, amor, menstruado e tal, sabe o que ele fazia, irmão? Ele abria a Bíblia e mostrava, na Bíblia diz crescer e multiplicar. Olha aqui. Acaba o respeito. Terceira dobra, sexualidade. Eu agora perdi um casal. O rapaz, segunda-feira, irmã, no Monte Orlando. Terça-feira, no Monte Orlando. Quarta-feira, no Monte Orlando. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça. Chamei e falei, ó, você vai perder a sua mulher. Eu venho acompanhando. Mas tem gente que cabeça dura. Você fala, adianta. Chegou na igreja chorando. Ah, minha mulher foi embora. Eu falei, também. Sabia que ela ia embora. Mas o pastor Mário Souza, ele ensina, sabe o quê? Sobre a sexualidade. Se você estiver em casa, ele usa esse termo aqui, porque mais ninguém é farinha seca. Ele usa esse termo. Se você estiver em casa farinha seca com feijão, só, você come à vontade. Você enche a barriga. Para que no meio da rua você não seja atraído por outros pratos. Ele fala isso sobre a sexualidade. Porque eu falei aqui um dia, 3 ideologias que estão destruindo a geração. Vou deixar o futebol para lá, que é mais para adolescentes e jovens. Não estou falando de jogar futebol, brincar, não estou falando disso não. A ideologia. Aí nós falamos, mas há 2 ideologias que estão destruindo a geração hoje. Uma coisa, a música destruindo uma geração, música de duplo sentido, música pornográficas, que os gurizinhos já pegam no ar, e a outra é a pornografia. Nós já não podemos mais ficar na sala assistindo televisão com os nossos filhos, não dá mais. Eu não sou hipócrita, eu tenho 2 televisões, não vim aqui falar sobre isso, falar sobre a ideologia. Você não consegue mais assistir uma programação, porque todas as programações são carregadas de pornografia. Dentro desses termos que eu estou falando, sobre mente, vontade e emoções, respeito mútuo, sobre vida espiritual, sobre sexualidade, há muitos casais. E quando você faz uma introspectiva da sua vida conjugal, há muitos relacionamentos quebrados. Há muitos irmãos quebrados. Há muitas pessoas que não têm mais diálogo. Há muitos casais que não dormem mais juntos. Há muitos casais que não se comunicam mais. São verdadeiras lacunas, verdadeiros muros caídos. Que nós, às vezes, no contexto que eu estou falando aqui, temos vergonha de falar. Temos vergonha de até alguém ficar sabendo da verdadeira lacuna que tem dentro do seu coração e nada consegue preencher. Porque o relacionamento quebrou.
sábio aqui escreve de uma maneira total. Ele fala: há tempo de rasgar e há tempo de coser. Quando acontecia uma tragédia, irmãs, as famílias se rasgavam, os homens se rasgavam, as mulheres se rasgavam. Quando tinha um problema de ordem social naquela situação, as pessoas se rasgavam todas. Suas roupas eram rasgadas, diziam: estou machucado, estou de luto, não tenho mais condição de aparecer na sociedade. Mas nessa mesma palavra, esse homem usado por Deus, ele escreve assim: há tempo de coser. Nós chegamos no tempo, irmão, de coser nos relacionamentos. De parar para olhar para dentro de nós e ver aquilo que ali foi rasgado e começar a recosturar, costurar outra vez. Somos o povo de Deus ou não somos? Nós queremos às vezes avivamento na igreja, mas às vezes não temos avivamento dentro de casa. E Malaquias fala sobre 4 maldições. Eu vou dizer sobre a última. A primeira é a maldição do culto sem alma e sem fé, do culto vazio, do culto hipócrita, do culto mecânico, do culto sem alma. A segunda maldição é a bênção dos falsos sacerdotes. E aí eu fico triste, irmão, quando eu vejo alguns falsos sacerdotes dentro da área de família. Olha, se você tiver com problema com a sua família, compra um arroz fugido e coloca aí. Não pode comprar 200 arroz fugido. Vai resolver não, irmão. Passa aí no vale do sal, irmão. Isso é amuleto. E há muita gente vivendo um relacionamento quebrado, porque acredita em falsos sacerdotes. Ele fala sobre a maldição da usura que promove a miséria. Roubará o nome a Deus. A palavra de ser não, a palavra é sim. Há pessoas que não contribuem na obra de Deus. Eu falo sempre, entrar no cinema tem que ter uns 25 contos por aí. No cinema, 25 conto é barato, irmão. Mas na igreja, 10 reais é muito. No cinema, as pessoas querem sentar na primeira fila. Na igreja, queremos sentar lá atrás. Mas no cinema, assistimos um filme todo, se quiser até repetimos o filme. Mas na igreja, se o culto passar 10 minutos, está enjoando. E pessoa vive uma vida amargurada por causa disso. Malaquias fala sobre a maldição da família vivendo sem amor. É pais que não falam com filhos. É filhos que não falam com os pais. Eu atendi um caso, pastor, que o pai colocou a filha numa academia de karatê, 14 anos, irmão, 16 anos. E o pai falou para ela: você chega em casa 11 horas da noite. Ela chegou meia-noite. Na outra noite ela saiu de novo, o pai dela falou: chega em casa 11 horas da noite. Ela chegou 1 hora da manhã. Quando o pai foi falar com ela pela segunda vez, irmã, ela partiu para cima do pai com golpes de karatê. Ela não há mais respeito. E aí vem as ideologias do período interbíblico. Mas eu quero falar essa palavra aqui, que nós estamos vivendo um tempo de conselho, irmã. Tempo de reconstruir, começar a costurar tudo outra vez. Se queremos viver nessa terra como igreja de Deus, como coluna e firmeza da verdade, nós temos que fazer uma reflexão da nossa vida conjugal. E às vezes, deixar toda aquela arrogância que eu tinha, logo quando eu casei, e falar: não, eu preciso reconstruir, eu preciso mudar. E a vida cristã, irmã, a vida cristã, o evangelho é lindo. Algumas pessoas acreditam no tempo do evangelho. Eu tenho pregado que o evangelho não é uma carga que você tem que carregar. Eu tenho que carregar a minha cruz, eu não sei o que. Não. O evangelho é a graça de Deus sobre a sua vida. E você vai ver uma transformação do Espírito Santo. Mas eu quero terminar esta palavra, irmão, contando a história de um homem chamado Horácio Stafford. Esse homem foi um advogado brilhante. Esse homem, ele aceitou a Cristo ali nos Estados Unidos. Esse homem, ele, quando aceitou a Cristo, no grande incêndio em Chicago, queimou todas as suas propriedades. O filho dele, de 2 anos, morreu, irmão, de febre amarela. Esse homem pega a sua mulher
mulher e suas 3 filhas e manda para Londres. Quando chega no meio do oceano, o navio afundou. Morreu as 3 filhas dele. Já tinha perdido as suas propriedades, já tinha perdido seu filho, e agora esse homem perde suas 3 filhas. A mulher dele manda para ele um documento, um telegrama, e fala assim: estou salva, porém estou sozinha. As nossas 3 filhas morreram no naufrágio. Porque a vida cristã, eu vejo algumas pregações triunfalistas aí, não vai descer. O risco do barco vai bem, e não sei o que, isso e aquilo, olha, irmão, tudo bem. Mas quando é na vida das pessoas, nós falamos, não, o Cristo do barco vai bem. Quando o problema é na vida das pessoas, nós falamos, olha, Jesus está com você. Mas quando é na nossa vida, irmã, parece que o chão se abre. E se tiver um buraco, a nossa vontade é descer. Parece que não vamos conseguir suportar uma aflição, uma luta. E eu fico me perguntando, irmão, o que fazer? Quando o médico fala para você, olha, sua perna não tem circulação, vai ter que amputar a sua perna. O que fazer, irmão, quando o médico chega para você e fala, olha, o seu coração está grande, se você correr, você morre. O que fazer quando você chega em casa e o seu marido é alcoólatra e o seu filho é viciado em drogas? O que fazer quando a sua filha de 15 anos, 14 anos, chega para você e fala, mãe, estou grávida? Ou quando seu filho de 12, 13, 14 fala, mãe, engravidei minha namorada, o que fazer? Essas coisas, irmãos, triunfalistas não pregam. E a história diz que esse homem perdeu as suas propriedades, perdeu o seu filho e perdeu as suas 3 filhas. Aquele homem pega o navio e vai encontrar com a sua mulher. Quando ele passa em frente ao oceano, em cima do oceano, o capitão do navio fala, Horácio, aqui embaixo estão sepultadas suas 3 filhas do navio. Aquele homem entra, irmão, numa depressão profunda, durante meses, uma depressão profunda. Mas um dia ele chega em casa e escreve a música Sou Feliz. Talvez a música mais cantada em todos os tempos. Eu vou até fazer se eu puder, até fazer só a primeira estrofe. Está lá maior. Mas eu quero, irmão, nesta oportunidade, falar para você, casal que entrou aqui. Nós estamos vivendo esse tempo de você. Porque é melhor ser 2 do que um cair e o outro levanta. Se dormirem juntos se arrebentarão. Se alguém se levantar contra o outro defende, o cordão de 3 dobras não se prega com depressa. Ele faz essa música. O homem perdeu todas as suas propriedades, perdeu o seu filho, perdeu suas 3 filhas. No estado depressivo, esse homem, dentro do quarto dele, ele escreve essa música, Sou Feliz. Se passa mais puderes usar, se dor a mais forte sofrer, você já ficou, você já o que for, não me faz saber que feliz eu sei com Jesus. Aí que Senhor, sou feliz. Glória a Deus. Aleluia. Com Jesus sou feliz. Com Jesus, meu Senhor. Amém. Isso aí. Amém. Isso é luta, é provação. Mas é melhor ser puro que eu. Eu quero orar por você nesta noite. 9:25.
Fique de pé, por favor. Por favor, não faça isso para nada. Também não queremos expor ninguém, jamais. Caso você tenha um problema e não queira vir à frente para orar, procure o pastor, depois converse com ele. Mas alguém aqui esta noite precisa dizer: aquilo que você rasgou dentro de você está rasgado. São verdadeiras lacunas que tem aí dentro, que às vezes não dá nem para falar. Deus, eu preciso reconstruir a minha vida. A primeira dobra espiritual acabou. A segunda dobra, mente, vontade e emoções, também acabou, já tem respeito. A terceira dobra, não vou nem falar. Mas nós estamos vendo justamente o tempo de coser. Tempo de parar, fazer uma reflexão, falar: Deus, vou mudar. Vou mudar, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Deus transformou, Deus transformou a minha vida. Eu sou o maior lavador de vasilha de Vila Velha. Que é aquela pia lava tudo. E não tem problema mais nenhum. Mas eu quero orar para o Senhor que está descendo. Alguém aí? Se tiver onde ele vai falar, pastor. Nós queremos orar para você em nome de Jesus. Está no seu lugar, vamos orar. Aleluia. Vamos orar para você. Obrigado, Jesus, por estar conosco nesta noite. Derrama sobre nós o teu poder, Senhor, a tua graça, a tua unção. Cura, Pai, relacionamentos nesta noite. Que alguém possa ser tocado no coração e amanhã vai procurar o pastor e contar: pastor, eu quero cozer a minha vida. Em nome de Jesus, Pai. Satanás destruiu a família, destruiu o Estado, mas a história da igreja diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui tem famílias, foi falado aqui, na porta da casa, ao sangue da verga da porta ao sangue do Cordeiro. Nós queremos louvar esta noite, o teu nome, no nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos.